Olá, muito boa tarde. Foi divulgado na última semana a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O tema escutar está no centro desta mensagem e o Papa desafia a conjugar este verbo, seja na comunicação, seja nas relações interpessoais, para que assim aconteça o autêntico diálogo. O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais promoveu uma apresentação desta mensagem e é precisamente sobre o diálogo que aí aconteceu que vamos partilhar consigo ao longo dos próximos minutos neste programa 70x7, para escutar 3 experiências onde, de facto, este escutar se vai conjugando e começando desde logo pela apresentação da mensagem do Papa, seja pela análise de Dom João Lavrador, que é Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, como também de Isabel Figueiredo, Diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Ontem o Papa Francisco utilizou uma expressão que eu ainda não consegui deixar de pensar nela. Disse ele que precisamos de palavras que sacodem o coração. E este sacudir o coração é uma palavra tão forte e tão intensa que a pessoa fica a pensar e a refletir realmente o que é que ele nos está a querer dizer. É verdade que a mensagem, que vai ser apresentada imediatamente a seguir pelo Sr. Dom João Lavrador, vai trabalhar muito mais este conceito. Mas esta força das palavras que sacodem o coração, eu acho que é algo que pode perfeitamente ecoar durante muito tempo dentro de nós. E vinha também a pensar que isto se aplica em 2 realidades distintas. A questão da comunicação social no seu todo e a questão da comunicação social da Igreja, que nos traz aqui esta tarde de modo tão particular. E em relação à comunicação social no seu todo, será impossível hoje não falar do que é que se passa no mundo, não é? Esta situação de guerra iminente que estamos a atravessar, estas notícias que ouvimos sobre a Ucrânia, este peso que temos em cima de nós e que por vezes tentamos não perceber bem o que é que se está a passar. E eu pensava, eu estou a ser sacudida por isto ou não, não é? E a questão, obviamente, da pandemia que nos tem vindo a travar a todos, que travou o mundo de uma maneira extraordinária porque impactante, mas que nós também não vimos propriamente um fim a esta questão da pandemia. E, portanto, aqui a comunicação social, no seu todo, tem um papel fundamental. O papel de estar atenta a isto e de fazer com que as pessoas sintam que as coisas acontecem realmente dentro de si próprias e não como algo que se passa, que estamos a assistir a um filme que acontece à nossa frente. Isto pode ser muitas vezes o perigo, penso eu, da comunicação social. Construir histórias que depois parece que estão lá muito distantes de nós, não é? Em relação à comunicação social da Igreja, também tenho vindo a refletir, falamos muitas vezes em equipa, e não só, mas nós precisamos que a comunicação social da Igreja não apareça e não aconteça e não seja notícia só pelas questões relacionadas com os escândalos e com o que efetivamente ninguém quer falar sobre alguns assuntos e temos que falar sobre eles, ou seja, eu diria, todos aqueles temas que nós não queremos trazer para cima da mesa e que somos obrigados a trazer. Nós temos que conseguir, quem trabalha em comunicação social da Igreja, tem que conseguir superar esta realidade e trazermos ao mundo, que é isso que nos é pedido, trazermos ao mundo outro tipo de notícias e outro tipo de realidades que permitam, sim, e volto a insistir na mesma, permitam sacudir o coração das pessoas para aquilo que efetivamente nós queremos fazer. Ao propor-nos a escuta, o Papa segue o dinamismo que já tinha lançado no ano passado, quando se referia ao andar. Ainda nos lembramos do convite a vem e verás. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Deste modo, convidava os jornalistas a gastar as solas dos sapatos, a sair à rua, a encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas situações. Ao mesmo tempo que diz que é necessário nós reconstruirmos um tecido social em que todos nos sintamos, que é típico dele, de irmãos, fraterno. Ele diz, isto só se faz pela escuta do coração. Quem coloca a escuta no coração, não apenas uma escuta exterior. Mas depois, como ele passa pelos problemas do mundo, sobretudo ele tem presente esta guerra, agora, esta ameaça de guerra, não é? Que está aí, e quando há ameaças já podemos dizer que estamos sobre este clima. A pandemia, que ele no fundo passa parte daqui, portanto, uma pandemia que afetou tremendamente as pessoas. Depois coloca o problema dos refugiados, que é um tema muito querido do Papa e que tem merecido da parte dele uma atenção muito grande e tem provocado na sociedade e na Igreja, naturalmente, também uma preocupação muito grande. E depois também a questão das imigrações.
problema migratório, que é algo que o Papa também chama a atenção. E diz ele que estas realidades, naturalmente, exigem da parte de todos nós uma escuta da realidade. A pessoa tem uma história. Cada um destes, é engraçado, ele tem na mensagem esta dizer, cada um destes é uma pessoa. E uma pessoa que tem uma história, que precisa ser escutada, para depois ser narrada e para depois ser transmitida. O tema deste ano, convidando à escuta, inscreve-se nas preocupações do Papa Francisco para que a comunicação social torne próxima da pessoa e, junto dela, apreenda as suas preocupações e não ceda à tentação de uma comunicação de gabinete ou de sensacionalismo, de opinião ou das redes sociais. Certamente, com esta mensagem, teremos mais uma oportunidade de aprofundarmos o dever de realizar uma comunicação social atenta à pessoa real e concreta, na defesa da sua dignidade e à sociedade como se manifesta, mas também acolhendo os seus apelos. Termino com uma palavra de gratidão e de estímulo a todos os comunicadores em tempos difíceis para a sua tarefa. Desafios que o Papa nos apresenta nesta mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que queremos ver agora refletida em 3 ambientes. Desde logo no jornalismo, pela experiência de Paula Moura Pinheiro, também na experiência sinodal que está em curso, seja na Diocese de Setúbal, seja no Sínodo dos Bispos, através da presença neste painel de Augusta Delgado, e também no ambiente juvenil, contando com o testemunho de João Marques, que é o responsável do Comitê Organizador Diocesano em Setúbal da Jornada Mundial da Juventude. Muito obrigado pela vossa presença e começava precisamente pela Paula Moura Pinheiro, por essa experiência do jornalismo, porque de facto o Papa é direto quando diz que sem uma escuta autêntica é impossível fazer informação, é impossível fazer boas reportagens. Eu diria que até é impossível escutar as pedras, o património que tanto nos habituamos a ver e a ouvir também, se calhar, através das reportagens que a Paula nos vai apresentando. Como é que este exercício se faz no cotidiano da jornalista? É um prazer estar aqui, agradeço o convite e, tal como a Isabel, sempre que o Papa Francisco fala, eu escuto. Como crente, devia fazê-lo sempre, em qualquer caso, ou seja, fosse qual fosse o Papa, mas em rigor é só com este que isto me acontece. Escuto, confesso, escuto sempre o que o Papa Francisco diz e fala-me sempre ao coração. Portanto, eu estava também com uma expectativa, na certeza, como disse o senhor Dom Lavrador, de que esta mensagem seria muito inspiradora, como são sempre as mensagens do Papa Francisco. Mas eu entendi, quando me dirigiram este convite, que não era exatamente como crente que me convidavam, mas como jornalista. E nessa qualidade eu tenho que começar por fazer uma observação, que eu penso que é quase do senso comum, mas é uma espécie de revisão da matéria dada. Não há jornalismo, não há. É uma questão, é assim, digamos que é o beabá do método jornalístico, como a Isabel saberá muito bem, sem olhar e ver, não é exatamente a mesma coisa, e sem ouvir e escutar. São os instrumentos base do exercício jornalístico. Mas Paula sabe tão bem quanto eu, muito melhor do que eu, que há muito jornalismo que hoje é feito na secretária. Eu ia dizer que este exercício, não é este exercício, esta prática de olhar e ver, ouvir e escutar como condição para o jornalismo, para se fazer jornalismo, está hoje, talvez mais que nunca. Nós achamos sempre que o nosso tempo é o pior dos tempos. Eu não tenho bem essa ideia. Imagino o que seria viver no tempo do Gengis Khan, por exemplo, e estar à mercê, por exemplo, não é? E às vezes é bom ter assim uns insights da história, como tem acontecido nos últimos anos, estar sistematicamente a ser convidado a olhar para trás e dizer assim, somos muito privilegiados, bom, seguramente muito privilegiados no sítio onde nos calhou viver aqui e agora, não é? Portanto,
Portanto, eu não acho que este seja o pior dos mundos, mas acho que provavelmente, ou o pior dos tempos, mas acho, para responder ao Paulo, que provavelmente é o tempo mais ruidoso de todos os tempos. Ruído. Estamos a falar de escuta. Ruído. Em todas as frentes. Ruído no sentido estrito, auditivo, e ruído visual. Dispersão, distração, permanente aliciamento da nossa atenção. É extenuante. Torna-se muito cansativo. Tudo isto é muito cansativo. Tantos dispositivos tecnológicos, tantas solicitações. E este ruído tem vindo em crescendo a dificultar a escuta em geral, eu acho. Aumenta a dificuldade da escuta individual e da escuta em contexto profissional também. Acrescem depois situações que têm a ver com as condições de produção nos meios de comunicação social. Como nós sabemos, é uma tendência crescente. Eu, quando entrei para o Expresso, acabada de sair da faculdade, que eu comecei na imprensa e acho sempre que ainda que a minha base é a imprensa, havia pessoas crescidas para me ensinarem coisas. Havia pessoas mais velhas para me ensinarem coisas. Eu hoje tenho muitas dúvidas que, mesmo havendo ainda 2 ou 3 pessoas mais velhas nas redações, eu estou a falar de jornais, estou a falar de televisões, essas pessoas tenham sequer condições para acompanhar um estagiário. Não têm. Portanto, a própria escuta começa a ser deficitária na relação interpares. As pessoas não se ouvem mesmo entre pares, não têm condições para isso. Há a crescer a isto a pressão da velocidade. Se nunca vivemos com tanto ruído, é a minha convicção, também acho que nunca fomos sujeitos a uma pressão para a velocidade como aquela a que estamos sujeitos hoje. O Papa fala também num perigo da infodemia, a desconfiança perante a informação oficial por causa da pandemia. Eu vou dar um exemplo muito doméstico, porque acho que é sempre o facto de ser jornalista, ou aliás, neste caso até agrava, mas não me subtrai àquilo que nós fazemos, que é falar com a nossa família sobre as notícias, volto a dizer, de uma maneira familiar, doméstica. Eu digo à minha mãe, não acredite, é horrível eu dizer isto, eu sou jornalista. Eu digo, não acredito, porque ela fica em pânico, passa a vida em pânico. E depois tem tempo, passa a vida a ver as notícias todas. E está sempre num stress danado, aquilo faz-lhe mal à saúde. Eu estou sempre a dizer, não acredite, isto implicaria que tivesse que cruzar a informação. Para acreditar, teria que cruzar. Esse é outro problema, a tal velocidade não é compatível com uma escuta correta e leal de todas as partes envolvidas na história que se está a contar. Quase sempre nem o contraditório sequer. Não é? Exatamente, o básico do jornalismo é muito difícil, porque as pessoas estão sujeitas e assim, é culpa dos jornalistas. Era o que faltava que eu viesse para aqui apontar o dedo a alguém. Eu estou a falar das condições de produção, das condições do exercício da profissão hoje. É uma coisa muito, muito complicada. Vamos a outra experiência de escuta, aquela que o Papa também refere na mensagem, o sínodo na Igreja Católica que está em curso, e o Papa deseja que seja uma grande ocasião de escuta recíproca e aponta até que a comunhão não é o resultado de estratégias e programa, mas edifica-se na escuta mútua entre irmãos. Augusta, está assim a acontecer aqui na Diocese de Setúbal? Nós estamos numa fase inicial, não é verdade? Portanto, estivemos numa fase de preparação de todos os coordenadores locais para que este processo, de facto, possa avançar e se possa sentir nesta Diocese este espírito sinodal, não é? Esta dinâmica sinodal de escuta. Mas este verbo escutar tem mesmo centralidade nesse processo todo? Exatamente. Portanto, este caminhar juntos é um caminhar assente na escuta. Isto tem sido uma das questões que tem sido muito falada e muito trabalhada a nível da preparação dos coordenadores, não é? E, portanto, procura-se que efetivamente se faça esta escuta a partir da experiência de cada um.
E esta escuta, portanto, parte da experiência, uma experiência que depois é vivida e que depois vai dar os seus resultados, não é? Com a escuta do Espírito Santo, que é uma das coisas que nós temos muita dificuldade, é o saber escutar. Escutar quem, não é? Escutar quem. E muitas vezes nós temos tendência a escutarmos a nós próprios, que é um dos perigos que vem também agora no documento preparatório do Sínodo, não é? É escutar quem? Escutar Deus, escutar aquilo que o Espírito diz. E isto é uma das experiências que nós temos sentido, daquilo que já vai acontecendo, porque efetivamente já há algumas paróquias que já estão em movimento. Notamos que existem experiências de escuta, e escuta de todos. Portanto, que é uma preocupação que também vem neste sínodo, não deixar ninguém de fora, é para escutar todos. Mesmo os que estão fora, por alguma razão, mas ir também procurar e escutar. E nós temos sentido algumas dessas, temos já conhecimento de algumas dessas experiências de paróquias que se movimentam para escutar todos os seus paroquianos, todos os seus cristãos. E é aí que é o grande fundamento. Isso está a acontecer de forma formal, em reuniões que tanto caracterizam o modo de ser a igreja, ou também no aspecto informal, no café, na esquina da rua? Tem várias formas, tem várias formas. De facto, há algumas experiências que já estão e que se mostra que é muito mais formal, não é? Faz-se uma convocatória de reunião, juntam-se, que é uma coisa muito importante, uma realidade muito importante, é juntar os vários grupos de dentro da igreja e em conjunto poderem discutir, portanto também há essa realidade, e está a sair fora. Que é interessante, e alguns têm a mesma missão de procurar alguém, que foi uma das experiências que nós tivemos agora numa reunião que tivemos já há pouco tempo, a semana passada, no encontro de formação, que é ir fora. Portanto, encontrar alguém que está fora e ir escutar. Não tem que ser com reunião, não tem que ser com nada disso, é uma conversa informal mesmo, não é? Um encontro num café e pode-se escutar quem está fora no café, escutar aquilo que de facto o Papa nos está a pedir. O grande objetivo é levar à escuta. Não é? E é uma escuta que não tem como finalidade apenas chegar a Roma. Não é? O que eu acho que é tão importante e tão rico deste sínodo é que esta escuta do povo de Deus tem também um grande fundamento e um grande propósito, que é aquilo que foi escutado depois ter impacto nas próprias comunidades paroquiais. E isto é colocar a comunidade. Exatamente, portanto, é uma mudança. E esta escuta, e fazendo aqui uma ligação ao documento, à mensagem de hoje, não é? É uma escuta mesmo de coração, porque só esta escuta de coração é que vai permitir a mudança, não é? Porque vai exigir paciência, não é? Vai exigir saber calar, saber ouvir, deixar preconceitos, deixar tudo isso e escutar com o coração e mover, transformar. É uma conversão, digamos assim. Podíamos dizer que era uma conversão das nossas paróquias também. João Marques, desta vez, a propósito do sino nomeadamente, mantém-se no ar aquela, enfim, quase queixa dos jovens que não são escutados, ou são chamados para quando é preciso ali despachar algum trabalho na igreja. Ou há de facto esse processo de escuta também junto dos jovens? Essa reflexão já começou há uns anos quando a Igreja realizou o sino dos jovens. A minha experiência até agora, mais em concreto aqui com a questão da Jornada Mundial da Juventude, eu penso que esse caminho de transformação já começou, mas é lento, é progressivo, demora um certo tempo. E de facto, nas diferentes realidades que vamos encontrando, sentimos que há uma maior abertura para a escuta dos jovens, mas não sei se aquilo que têm a dizer ainda é tão tido em consideração na hora de tomar decisões, ou na hora de definir estratégias, ou na hora de fazer algo. Portanto, pode haver aqui uma mudança de postura no que diz respeito à possibilidade de escuta dos jovens, mas ainda há muito caminho a ser feito. É um grande desafio ouvir os jovens, é um grande desafio que os jovens ouçam também os outros, e aqui em concreto em relação aos jovens da Igreja, que têm uma missão de evangelização em relação aos outros jovens, também é muito importante ouvir, porque muitas vezes o afastamento em relação à Igreja ou às questões da fé resultam também do facto de estes jovens não se sentirem ouvidos.
E, portanto, acho que este também é um desafio, como refere o Papa na carta, é importante motivar este apostolado do ouvido, que é uma expressão que eu achei muito interessante e para os jovens é, sem dúvida alguma, um desafio dos tempos que correm. Na escuta do património, que exercício é esse? O Visita Guiada é um programa que parte do património, ou se quisermos, das pedras, para chegar às pessoas. Parte do património para chegar à história. Nós interrogamos, por exemplo, uma catedral, vamos supor, do século XVI e interrogamos aquelas pedras, com especialistas, evidentemente, quem é que produziu isto, em que contexto é que produziu, qual era a mundividência, a maneira de olhar para o mundo das pessoas que fizeram este edifício assim. Qual é a simbologia de tantos aspectos decorativos que estão aqui e que nós, é uma linguagem que nós hoje, séculos depois, vamos supor que é um templo do século XVI, já não dominamos aquela simbologia. Portanto, isto é o formato do programa, mas o objetivo, como digo, é, no fundo, interrogar as pedras para chegar às pessoas. É uma oportunidade, se calhar é um grande privilégio, poder escutar com profundidade em cada programa. Isto para mim, isto é maravilhoso, porque eu adoro aprender e estou sempre a aprender com pessoas extraordinárias, porque, olha, falando em comunicação, eu acho que nós temos uma amostragem, não são só os portugueses, é um problema universal, uma amostragem distorcida para pior da nossa realidade, porque nós temos gente fantástica, muitíssimo conhecedora, que trabalham com tanta paixão e que produzem pensamento e investigações tão interessantes e que normalmente não têm espaço na comunicação social, não é? Pronto. Agradeço-vos muito essa partilha de experiências e este conjugar do verbo escutar, seja no ambiente juvenil, no contexto do sínodo e no exercício do jornalismo. Muito obrigado por esta partilha. Nós vamos encerrar ouvindo o Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas, e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Aquilo que o Papa está chamado de escutar com o coração é tão simples como isto. É escutar esta realidade para além daquilo que se cozinha, e é por isso que o estar mais próximo da realidade é fundamental. Vejam quanto serviu uma imagem, porque hoje, se fosse a falar a Bíblia hoje, já além de dizer, pegou no livro, o Evangelho deste domingo, pegou no livro e leu, disse, mandou um PowerPoint, uma imagem de PowerPoint e disse, porque hoje a linguagem, a palavra comunicativa tem tantas outras formas. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, a primeira coisa é isto. Mas isso era a propósito daquela imagem daquela criança abandonada numa praia. Fiz muito mais que tantos discursos dos políticos e dos estrategas para chamar a atenção para a crueldade e enormidade que é o problema dos refugiados. Escutar, ouvimos e lemos, para que possamos entender com critério e fazer uma narrativa de sentido. Esta história, esta narrativa da história que se chama informação, não é simplesmente tirar fotografias, nem fazer um vídeo, porque disso pode ser o tal sacudir do coração. Mas depois, para que faça sentido de vida, é preciso ter uma narrativa. O verdadeiro jornalismo é isso, que faz a narrativa sem a manipular, respeitando-a, dando voz, mas ao mesmo tempo dando sentido à realidade que se vê. Quando o grito dos pobres não só entrou diretamente nos nossos ouvidos, mas passou pelos ouvidos de Deus, temos libertação, temos ação, temos transformação. Isso é aquilo que eu acredito, que seja a comunicação entre nós. Bem-aja, continue a comunicar e a trazer boas novas, porque é isso que a gente precisa. Escutar com o ouvido do coração, é esse o desafio do Papa nesta mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais que quisemos analisar neste programa 70x7 a partir das experiências que aqui partilhamos consigo. Desejo-lhe um bom resto de domingo, boa semana e até amanhã, se os quiser.